Olá a todos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais impactantes da Bíblia. Efésios, capítulo 6. Este é um texto que fala diretamente ao nosso dia a dia, desde a nossa casa até as batalhas espirituais que enfrentamos. Prepare o seu coração, pois a palavra de Deus vai falar profundamente conosco. Vamos começar pelos primeiros versículos, que tratam das nossas relações familiares. Paulo começa dizendo: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E ele continua: Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Percebam a beleza e a sabedoria disso. A obediência aos pais não é apenas uma regra social, é um princípio divino. É o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa maravilhosa: uma vida longa e próspera. Honrar pai e mãe significa respeitar, cuidar, ouvir seus conselhos. Mesmo quando nos tornamos adultos, essa honra se transforma em cuidado, em gratidão. É um fundamento para uma vida abençoada. Mas a responsabilidade não é unilateral. Paulo imediatamente se volta para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Que equilíbrio fantástico! Os pais têm a autoridade, mas essa autoridade deve ser exercida com amor, paciência e, acima de tudo, com o objetivo de guiar os filhos no caminho do Senhor. A criação não deve ser baseada em irritação ou frustração, mas na instrução e no encorajamento que vem de Deus. É um chamado para sermos exemplos vivos da graça e da verdade de Cristo dentro de casa. Em seguida, o apóstolo Paulo expande essa ideia de submissão e serviço para o ambiente de trabalho daquela época. Ele diz: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Isso pode parecer um pouco distante da nossa realidade, mas o princípio é atemporal. Ele nos ensina a trabalhar não apenas para sermos vistos ou para agradar nossos chefes, mas como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso transforma a nossa perspectiva sobre o trabalho. Cada tarefa, por mais simples que seja, ganha um propósito eterno quando a fazemos com sinceridade e excelência, como uma oferta a Deus. E olhem esta promessa: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Deus vê o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa integridade, mesmo quando ninguém mais vê. E Ele é o galardoador, aquele que recompensa. Nosso trabalho honesto e dedicado é um ato de adoração que não passa despercebido pelo Pai. Assim como fez com os pais, Paulo também se dirige aos que estão em posição de liderança. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A liderança cristã não é baseada na opressão, no medo ou na intimidação. É baseada no respeito mútuo, na justiça e na consciência de que todos nós, líderes e liderados, prestaremos contas ao mesmo Senhor. Um Senhor que não julga pela aparência ou pela posição social, mas pelo coração. Agora, a partir do versículo 10, o tom do capítulo muda. Paulo nos leva do nosso cotidiano para o campo de batalha espiritual. Ele diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta é uma convocação. Depois de organizar a casa e o trabalho, precisamos nos preparar para a guerra. Mas note, a força não é nossa. A força vem do Senhor. É no poder dele que encontramos a capacidade para permanecer firmes. E como fazemos isso? O versículo 11 nos dá a resposta: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A vida cristã envolve uma luta, mas não é contra pessoas. O versículo 12 esclarece:
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nosso verdadeiro inimigo é espiritual. São forças invisíveis que operam com astúcia para nos derrubar, nos desanimar, nos afastar de Deus. Por isso, as armas humanas não funcionam. Precisamos de uma armadura divina, completa, que Deus mesmo nos providencia. Então, Paulo começa a detalhar cada peça dessa armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O objetivo é resistir e permanecer de pé. A primeira peça é o cinto da verdade. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade não é uma ideia, é uma pessoa, Jesus Cristo. É andar na integridade da palavra de Deus, ser genuíno e sincero. A mentira nos deixa vulneráveis, mas a verdade nos dá firmeza e segurança. Depois vem a couraça da justiça. Essa couraça protege nossos órgãos vitais, nosso coração. Ela representa a justiça de Cristo que recebemos pela fé. Quando o inimigo nos acusa dos nossos erros e pecados, nos lembramos que fomos justificados por Jesus. É viver uma vida reta diante de Deus, protegendo nosso coração das acusações e da condenação. Em seguida, temos os calçados. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Nossos pés precisam estar firmes e prontos para levar a mensagem de paz que é o Evangelho, mas também para nos manter estáveis em meio ao terreno escorregadio da vida. Estar preparado com o Evangelho nos dá firmeza e propósito para avançar. Agora, uma peça de defesa crucial. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé não é apenas uma peça, é o nosso principal instrumento de defesa. Os dardos inflamados são as dúvidas, as mentiras, o medo, o desânimo que o inimigo lança contra nossa mente. A fé em Deus e em suas promessas é o escudo que apaga esses ataques e protege nossa confiança no Senhor. Para a nossa mente, a peça fundamental é o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, o centro de comando. Ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus protege nossa mente de dúvidas sobre nosso destino eterno e sobre a nossa identidade como filhos de Deus. Com a mente protegida, podemos pensar com clareza e focar no que é verdadeiro. E, finalmente, a única arma de ataque, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as outras peças são de defesa, mas a palavra de Deus é a nossa espada. Com ela, podemos contra-atacar as mentiras do inimigo, assim como Jesus fez no deserto. Conhecer as Escrituras, meditar nelas e declará-las, nos dá poder para vencer as tentações e avançar no território inimigo. Mas de que adianta um soldado bem equipado se ele não tem comunicação com o seu comandante? Por isso, Paulo conclui a descrição da armadura com uma instrução vital no versículo 18. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração é a nossa linha de comunicação direta com o general, com Deus. Não é algo para se fazer de vez em quando. É para ser feita em todo o tempo. A oração energiza a armadura, nos mantém alertas e conectados ao poder de Deus. E não é só por nós mesmos. Devemos orar uns pelos outros, perseverando em súplica por todos os irmãos na fé. Paulo, mesmo sendo um apóstolo, humildemente pede oração por ele mesmo. Ele quer ousadia para proclamar o Evangelho, mesmo estando preso. Isso nos mostra que ninguém, por mais forte que pareça, está acima da necessidade de oração e do apoio da comunidade. Nos versículos finais, o capítulo se encerra com saudações pessoais e uma bênção. Paulo menciona Tíquico, um amado irmão que levaria notícias suas para consolar e fortalecer os crentes de Éfeso. Isso revela o coração pastoral de Paulo, seu cuidado e amor pela igreja. E ele termina com uma bênção poderosa. Paz seja com os irmãos,
e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Que mensagem incrível! Efésios 6 nos ensina a viver de forma honrada em nossas relações, a trabalhar com propósito divino e a nos preparar para a batalha espiritual, revestidos com a armadura de Deus e conectados a Ele pela oração. Espero que esta reflexão tenha abençoado sua vida. Que possamos aplicar esses princípios diariamente, vivendo em paz em nossos lares e firmes na batalha da fé. Muito obrigado por assistir. Se você foi edificado por esta palavra, deixe o seu curtir. Compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz.